falar com vocês hoje sobre nossas limitações, né? Você tem vencido suas limitações? Você tem subestimado suas limitações? O que você tem feito diante das suas limitações como servo do Senhor ou serva do Senhor? Eu vou ler uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 31, que diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: esta noite vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca vou abandonar o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Sabe, eu acho que o maior erro do cristão é subestimar as suas limitações e fraquezas. É achar que já é forte o suficiente. É achar que não, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, então eu não vou cair. Eu estou em jejum, eu estou em oração, então eu não vou cair. Cara, a gente não pode subestimar as nossas limitações. Deus, Ele é um Deus que sabe quanto somos falhos. Se Jesus não soubesse o quanto Pedro era falho, Ele não teria dito com tanto amor que Pedro iria o negá-lo. Jesus poderia chegar já batendo de frente com Pedro, criticando, dizendo: eu vi, eu sei que você irá me negar. Jesus poderia vir irado com isso, sabendo que iria acontecer aquilo, porque Jesus era Deus, né? Mas não, Jesus chega ali com amor, avisando a ele: você vai me negar. Mas depois me encontrem, né? Vocês vão me negar, porque isso é necessário acontecer, porque as escrituras já dizem que isso ia acontecer. Mas depois disso vocês vão me encontrar, né? Adiante na Galileia. Então assim, Jesus, ele falou com amor, ele sabe as nossas limitações. Jesus sabe onde eu vou cair, onde eu não vou cair, onde eu vou errar, onde eu não vou errar. E ele sabe também isso de você. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, ele sabe todas as coisas. Mas ele escolheu eu e você para servi-lo, porque ele nos ama. Não foi porque somos perfeitos, não foi porque conseguimos obedecer 100% a palavra de Deus, porque não conseguimos. Ele nos chama porque ele nos ama. Você imaginou você saber que o seu amigo vai lhe trair, vai lhe abandonar, e mesmo assim você ter compaixão de dizer para ele: eu sei que você vai fazer isso, mas depois disso me encontra em tal lugar? Você teria essa capacidade como ser humano de fazer isso? Você nunca teria. Só Jesus mesmo vai fazer uma coisa dessa. E só o amor de Deus para fazer uma coisa dessa. Saber que seus amigos vão lhe abandonar, que um dos seus amigos vai lhe trair, e ainda chegar e dizer: eu sei que isso vai acontecer, mas depois disso vocês me encontram em tal lugar. Então assim, Jesus, ele nos chamou não porque ele acha que somos 100% capazes de obedecer. Não é por isso. É por amor. E a gente precisa entender esse amor e entender que somos limitáveis. Nós temos limitações. Então que possamos parar de achar que somos deuses. Que, porque eu estou lendo a Bíblia, porque eu tô... Nem sempre você irá vencer. Nem sempre. E eu digo isso porque eu já passei por situação assim. Ano passado, eu acho que final de agosto para setembro, eu não lembro bem a data. Antes disso, no mês de junho, eu tive uma visão que eu ia passar por um processo de cura espiritual. E nesse processo de cura espiritual, eu não ia sair muito bem desse processo de cura espiritual. Seria um processo de cura espiritual, Deus me mostrou que eu ia me mergulhar nele a fundo. E que de fato eu iria sair curada daquele processo, mas que eu não iria sair muito bem daquele processo. Que eu ia falar coisas que eu não deveria ter falado. Na visão não dava para saber o que eu ia falar, o que eu falei exatamente, mas eu sabia que era algo que não ia ser coisa com coisa. Que não ia ser algo muito bom que eu ia falar. E isso foi, não me lembro a data, eu tenho anotado, mas eu não me lembro agora de cabeça. Mas foi em junho, no começo,
que eu tive a visão, e no final de agosto para setembro, não me lembro mais ou menos a data, aconteceu. Eu passei por esse processo de cura durante esses meses. Foi um processo longo, doloroso, em relação a curas emocionais de traumas de infância e adolescência. Foi bem punk passar por esse processo. E no final desse processo, eu tava orando, jejuando, lendo a Bíblia constantemente. Eu tava assim me derramando mesmo no Senhor, mergulhando mesmo a fundo no Senhor. Mas no final de todo esse processo, eu acabei falhando. Porque eu saí desse processo falando coisas que eu não deveria ter falado para pessoas que eu não deveria ter falado. E cara, eu me culpei muito. Eu me culpei muito por isso. Mas o erro foi que eu subestimei o meu nível de erro. Que eu subestimei que depois desse processo eu iria falar coisas que eu não deveria ter falado. E esse está o erro, a gente subestimar as nossas limitações. Somos seres humanos, somos afetados por coisas simples, fáceis. O nosso corpo mesmo humano, uma gripe você pode morrer. Morrem inúmeras pessoas todos os dias por coisas que às vezes a gente se assusta. Então assim, nós seres humanos somos limitados. Então nunca podemos dizer nunca. Nunca podemos fechar os olhos e dizer, tá bom, tô no processo, tô orando, tô jejuando e tô lendo a palavra e não vai me acontecer nada de ruim. Porque às vezes pode sim acontecer coisas ruins. Pode sim você cair, tropeçar ou negar Jesus como Pedro fez aqui. Então não subestime suas limitações. Não subestime essa natureza humana. Pelo contrário, peça misericórdia ao Senhor todos os dias para não cair, para não falhar, para não errar. Amém?